Oi, turma, do livro Alânia Áureo Gonçalves, capítulo 2, Você Precisa Acreditar. Nós vamos para a última parte, né? Nós dividimos em 3 partes porque o capítulo era grande. Então, hoje a gente vai continuar aqui na parte de Otton, que havia retornado ao mundo espiritual meses antes, já reunia condições de auxiliar e solicitou aos seus mentores que pudesse, de alguma forma, tentar evitar o iminente suicídio de seu amigo. Recebeu permissão para tornar-se visível e, aproveitando-se do enfraquecimento orgânico de Lucas, assim o fez, de forma rápida, mas suficiente para fazê-lo lembrar-se automaticamente do conteúdo da maioria de suas conversas, da fé que vibrava em sua alma e da certeza de que tudo está sob controle de um poder superior. Por meio de processos fluídicos, atuando nos centros de força debilitados de Lucas, Ludwig, seu espírito tutelar, proporcionou-lhe a sugestiva visão de Otton. Entretanto, Lucas racionalizou o acontecimento e concluiu que tudo era efeito da doença, cristalizando em sua mente a impossibilidade de sobrevivência após a morte física. Outro artifício foi usado por Ludwig, na tentativa de impedir o suicídio de seu pupilo espiritual. Naquela mesma madrugada, Lucas recebeu uma singela flor de um casal cuja filha era diariamente beneficiada pela cota extra de alimentação. Eles haviam sido diretamente inspirados pelo espírito guardião do filósofo. A flor estava seca e quebrada, mas a delicadeza do ato foi comovente. No entanto, isso não foi suficiente para fazer Lucas desviar os pensamentos de seu plano de fuga da vida extrafísica. Assim, numa noite fria, ele sorveu o líquido mortal, aniquilando em pouco tempo o que restara de sua vitalidade. Mesmo a espiritualidade se esforçando, não teve jeito. Lucas se matou, né? Aí a gente pega um resuminho aqui de todo o capítulo, né? Para a gente poder fazer um balanço do que a gente pega de aprendizado para nós, né? Então, aqui no capítulo todo, a gente viu o seguinte: o Otton é reconhecido, de família judia, foi para o campo de concentração e foi morto. Lucas, preso, via crianças sendo maltratadas, passou a tentar ajudá-las e outras pessoas, vendo sua conduta, passaram a fazer o mesmo. No final da década de 40, Lucas ficou muito depressivo, fez amizade com Joseph, sentia-se atraído pelo amigo, e temeroso com reações nazistas que faziam tratamentos absurdos e horríveis com gays, acabou se afastando. Sentia-se com desejo enorme ao suicídio. Otton até se materializou para tentar ajudar o amigo, mas ele não acreditava em vida após a morte. Acabou com a sua própria vida, né? Então, Lucas teve essas ideias de suicídio através de intuições que ele recebia de espíritos menos elevados, não acreditava na ajuda espiritual, então ele não conseguia sintonizar com as vibrações boas que a espiritualidade mandava para ele, né? Mesmo com as intervenções dos bons amigos, ele não tinha esperança, ele não acreditava na vida. Para ele, tudo que ele desejava naquele momento, naquela situação que ele vivia, era a morte. Ele achava que aquilo era a solução dos seus problemas. O Otton, por ser bom, ele conseguiu se restabelecer logo no plano espiritual e ainda veio para tentar ajudar o amigo, mas nem se materializando. A energia dele próxima do amigo, o amigo não conseguiu reconhecer ele, porque não acredita na vida após a morte. Como é triste isso, né? Então a gente faz aqui uma reflexão, né? Nesse capítulo a gente vai tirar algumas lições para nós, né? A falta de fé leva a gente no quê? No desespero. Então, se a gente está desequilibrado, se a gente está desesperado, se a gente está desconcertante, se a gente não consegue achar solução para os nossos problemas, é correto falar, é falta de fé, né? Porque quando você tem fé, as coisas podem estar até fora do controle, porque você não consegue controlar tudo o tempo todo. Mas se você tem fé, você para, você se organiza, você com tranquilidade vai fazendo por etapas aquilo que é possível,
né? Então você cria uma certa disciplina para resolver os seus pepinos. Mas quando você não tem fé, quando você se deixa levar pelo negativismo, bate aquele desespero de, eu queria sumir, né? Quantos de nós já não falamos isso? Que vontade de sumir, desaparecer, nunca mais aparecer para tal pessoa, né? Mãe tem muito disso, de dar chilique para os filhos, né? Quero ver o dia que eu for embora, que eu sumi e largar vocês. Casal, né? Quando briga, a mulher fala que vai embora, o marido fala que vai embora. São momentos de desequilíbrio. Já tá, né? Por aqui, não vê solução, não busca solução, então fala besteira. Só que Jesus dizia que não é o que entra que faz mal, né? É o que a gente deixa sair. Uma palavra dita é uma ferroada em alguém, né? Tinha um garoto, eu acho que eu já contei essa história para vocês em algum canal, se eu não me engano. Eu gosto muito dessa história. Cada vez que eu fico pensando nela, eu fico imaginando quantos pregos eu já não lancei por aí. Um garoto que ele fazia mal para todo mundo na escola. Não que tenha feito mal, mas a gente machuca as pessoas até sem querer, né? Esse garoto, ele gostava de fazer mal. Aí o pai dele, sem saber mais como corrigir o garoto, falou para ele, vem cá, tem uma cerca aqui, você vai começar a martelar um monte de prego nessa cerca. Quantos você quiser. Toda pessoa que você ferir, você vai lá e coloca um prego nessa cerca. O moleque desembestou. Se ele já fazia maldade antes, só para pregar, eu acho que ele começou a fazer mais ainda. Pregou lá um monte de prego naquela cerca. Já não tinha mais espaço, ele chamou o pai e falou, tá aqui, ó, preguei tudo, pai. Enchi de prego, sem dó. Tudo isso aí é gente que você machucou? Foi. Toda gente que eu machuquei. O pai falou, agora você vai lá e tira os pregos. A menina falou, mas pra que você mandou colocar prego então? Ele falou, tira os pregos, depois eu te explico. Aí o menino foi lá tirar os pregos. Quando tirou, aquele monte de buraco na cerca, né? Aí o pai falou, você tá vendo aí? Mesmo que você vá lá e fale pra pessoa desculpa, já é tarde. Porque o buraco ficou, né? Então, a gente na hora do desespero, a gente fala umas coisas e faz coisas que a gente machuca as pessoas. E mesmo que você volte lá e fale desculpa, perdão, vai ser perdoado, vai ser desculpado, né? Dependendo da pessoa, ela vai te dar uma outra chance. Ela vai dizer para você, não, tá tudo bem, né? Mas lá dentro dela ficou a sua marca, a marca que você causou. Então, às vezes a gente faz isso até sem querer, né? Quantas pessoas já passaram por mim e eu já falei coisas absurdas. Aí depois você para e pensa e fala, não precisava ter falado aquilo, mas já falou. E o que saiu pela boca fez mal a alguém, né? Então, o desespero, ele faz a gente cometer atos assim terríveis, né? A gente, tava a musiquinha, tava bom, não é comercial não. A gente acaba cometendo, né, erros com os mais próximos, geralmente, nesse sentido, né, de dor. A gente causa dor principalmente no marido, no filho, né? Eu sempre evitei de trazer qualquer tipo de problema de fora para dentro de casa. Mas eu sou ser humano, provavelmente eu tenha trazido também. E vivi com pessoas que descontavam, não é? Tem o seu problema pessoal, tem o problema com alguém, mas desconta no outro. Isso aí é desespero. Então, eu estou dando alguns exemplos, né, no cotidiano. Não precisa ser um desespero de estar no campo de concentração. Nós temos desesperos de todos os tipos, né? Subiu o preço da conta de luz, pronto, você entra naquele pânico. E agora, como é que eu faço para pagar? Então, o desespero, ele vem assim, pela falta do saber o que fazer, né? É a falta da fé. Às vezes é falta da fé, não é em Deus propriamente dito, às vezes é falta de fé na gente também. Que a gente não é capaz de fazer, a gente acha que não é capaz de superar aquela adversidade, né? Então, Lucas estava nessa situação. Bateu o desespero nele porque ele não confiava nele, ele não confiava em nada em volta, ele não confiava em Deus, ele estava sem fé.
E muitos das pessoas que se matam, chegam ao desespero como ele, é a falta de fé. Aí quando alguém vira para uma pessoa dessa e fala, isso é falta de Deus na sua vida, a pessoa não está totalmente errada. Mas não é só Deus que está faltando na vida dela, está faltando ela. Ela não tem fé nem nela mesma. Está faltando autoestima, está faltando trabalhar as coisas que ela é capaz de fazer, né? Aceitação e sintonia com espíritos inferiores. Então, ali mostrou claramente que o suicídio veio também dessas ideias dos inferiores em cima dele. E ele acatou, porque as vibrações dele eram terríveis. Então, se você pensa e você sente coisas ruins, você atrai, né? Vocês veem o quê? Que uma carne podre, né? Uma sujeira, um lixo, atrai o quê? Mosca. Gente, minha casa é toda fechada, toda fechada. Eu tenho uma porta do corredor aqui aberta para entrar ar na minha casa. O resto é tudo com tela, não tem como entrar mosca na minha casa. Se eu colocar um resto de comida em cima da pia, se eu não jogar dentro do lixo e tampar, eu fico 5 minutos fora da minha cozinha e quando eu voltar, tá cheio de mosca. Como que essas benditas sabem que tem comida em cima da pia? Se elas não entram na minha casa. Então, a espiritualidade inferior não é muito diferente, não. Vem, sabe? Você atrai. E quando chega perto de você, aí é dose para tirar. Porque vai depender muito da sintonia. Vai para o centro espírita, toma passe, faz tratamento, faz desobsessão, faz portal, faz o que for. Muda um monte de nome dentro do centro, mas a situação é a mesma. Você vai lá para tirar o espírito de você. Tira dentro da casa espírita. Você volta lá fora. Teu pensamento, tua vibração é negativa, o cara tá lá fora te esperando. Ele vai te acompanhar de novo. Então, essa questão dos obsessores, ela é muito, mas muito séria. E eles sugam tanto, eles induzem você a fazer tantos absurdos, que chega um momento que eles sugam sua energia, que você até perde a sua própria vida. Não porque você retira a sua vida, que você se mata, não. Você fica doente, vai definhando. Tem uns que fazem isso com a pessoa. Vai definhando a pessoa. Vai vendo de pouquinho em pouquinho a pessoa morrer. Né? Tem uma outra questão, né? A questão sexual. Tem alguns que são obsessores dessa energia sexual. O casal, às vezes, briga depois de ter uma relação. Por quê? Porque, eu não senti nada. Eu não senti nada. Mas por que não sentiu nada? Se os dois estavam ali juntos, se amando. Porque o obsessor estava ali puxando a energia dos dois. Então, eles não sentem nada, não sentem prazer. Aí o casal começa a brigar. Aí a mulher já começa a chorar. Você não me ama. Então, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é o outro que está aqui do lado, né? A pessoa encarnada. E, na verdade, é as nossas sintonias com os espíritos já desencarnados, inferiores, que acabam colocando a gente em subjugação, né? A vontade deles. E foi o que aconteceu aqui com Lucas. A negação de amparo, vibrações negativas afastam o espírito bom, né? Então, se você vibra pelo negativo, você vai atrair coisas negativas. Se você pensar em coisas boas, as coisas boas também vêm. Isso daí é comprovado por ciência. A ciência diz que as pessoas que têm um pensamento positivo diante de uma doença, elas conseguem prolongar a sua vida. Se elas, você tem câncer, pronto, eu vou morrer, ela morre. Você tem câncer, então eu vou viver enquanto eu puder. A pessoa... E eu acho que eu sou fruto disso, porque quando o médico disse para mim que eu não ia para a cadeira de roda de imediato, que eu não ia morrer de imediato, que os remédios, o tratamento que ele me indicou ia prolongar minha vida, eu acreditei. Eu tive fé naquilo, eu me apeguei. Então eu tenho um desejo tão grande de viver que eu tô vivendo mais do que eu devia. A minha doença era para 5 anos e tô em 8. Então tem uma questão que Deus quer que eu fique aqui, mas tem uma questão também da Patrícia tá fazendo por onde ficar. Mas é um pensamento bom. Eu quero ficar. Eu tô agindo para ficar. Eu quero ser útil, eu quero trabalhar. Eu quero aprender o que eu não aprendi a vida inteira, eu quero aprender agora. Porque eu trabalhei a vida inteira para os outros, agora é para mim. O que eu não aprendi em 52 anos, eu tô aprendendo nos últimos tempos.
Mas se a gente negar esse amparo, a gente está sozinho. E sozinho a gente vira um boneco na mão da espiritualidade inferior. A sintonia, ela é muito parecida com a questão de um rádio. Você não tem que ajustar a sintonia do teu rádio? Eu tô virando como se fosse aqueles botões antigos ainda. Meu Deus, voltei na década de 80 agora. Mas a gente sintoniza, né? Vamos lá, para a parte mais moderna. A gente sintoniza qual é o rádio, a TV que eu quero assistir, que eu quero ouvir, e eu localizo, não é isso? E vou assistir, porque eu estou sintonizando. Agora, se eu não sintonizar, não vou assistir, não vou ouvir. A mesma coisa em relação ao plano inferior e superior. Se eu sintonizar o superior, eles estão comigo. Se eu sintonizar o inferior, é o inferior que está comigo. Então, nosso pensamento atrai. Como uma sujeira atrai mosca, nosso pensamento atrai. Qual é o tipo de pensamento que nós temos? O Lucas só trazia espírito negativo, os bons não conseguiam alcançar ele. Todos temos nossos protetores. Todos nós temos protetores. Nós devemos aprender isso aqui. Que fique claro. Se alguém ainda tem alguma dúvida, não tenha. Todos nós temos protetores. Protetores desencarnados e encarnados. Amigos de longa data, de várias encarnações ou de uma encarnação só. Ontem, quando eu fui fazer uma palestra, gente, na Penha, foi minha primeira palestra ao vivo, assim, junto com outras pessoas. Eu tinha feito uma outra palestra virtual. A virtual eu tremia, mas eu estava dentro de casa. Aí as pessoas estavam do outro lado da telinha. Mas a presencial é o checkmate, sabe? Aquela coisa assim do tipo, se gostarem, a gente já vê que tá gostando. Se não gostar, a gente também vê, né? A gente tá de frente pro público. Quando chegou ali, eu tava indo com medo, né? Eu tava indo com muita insegurança. Mas quando você acredita que tem os seus protetores, sei lá, as coisas mudam. De alguma forma, o meu medo ficou menor. Eu ia sair daqui de casa com uma sapatilha de pilates. Eu tô tentando comprar um sapato, uma sandália, já tem semanas para poder ir para essa palestra. Eu só gastei em torno de uns 600 conto. E não consegui achar um sapato que desse certo. Todos que eu experimentei, eu ia cair se eu usasse. Então, eu tava usando sapatilha de pilates. Até o último momento, para sair daqui ontem para fazer essa palestra, eu estava com a sapatilha de pilates no pé. Aí, quando eu cheguei na porta da cozinha, que é a porta de saída, eu falei, meu Deus do céu, é ridículo uma mulher ir fazer uma palestra com a sapatilha de pilates. A pessoa vai falar assim, pô, essa mulher veio falar ou veio fazer exercício aqui? Né? Ah, mas ninguém vai falar nada não. Até liguei lá, conversei com uma das trabalhadoras, falei, olha, eu vou estar indo com uma sapatilha de pilates, porque eu não tô conseguindo colocar sapato. Ela, não tem problema, ninguém vai olhar. Eu falei, lógico que olha. Olhar, nós, imperfeitos do jeito que nós somos, lógico que a gente vai olhar. Mas é o que eu tenho pra hoje. É só assim que eu consigo ir. E fora que essa semana eu ainda queimei meu pé. Né? Tava lavando o banheiro aqui com cândida, o meu pé ficou de molho na cândida, porque eu só uso sapatilha de pilates para não cair, e a meia toda molhada de cândida torrou meu pé. Falei, meu Deus do céu, vai ser difícil, mas vamos lá. Na hora que eu tava saindo na cozinha, eu falei assim, quer saber, eu vou experimentar um tênis que tem quase 2 anos que eu não uso. Vamos ver, de repente, hoje ele resolve ser leve para eu poder andar e não cair. Fui colocar o tênis, gente. E eu andei. O tênis não pesou. Eu senti o tênis no meu pé. Coisa que eu não estava sentindo mais. Quando eu colocava o tênis, eu fazia assim com o pé e parecia que eu estava carregando uma tonelada com o tênis, sabe? Eu coloquei o tênis e ele encaixou direitinho no pé. Eu não senti ele pesado. Dei um passo adiante, falei, é com ele que eu vou. Eu fui amparada ou não fui? Fazia tempo que eu não colocava aquele tênis. Eu tentei comprar sapato até não querer mais. Mas foi aquele tênis que na última hora, não sabe, os 45 do segundo tempo, coloquei o tênis e fui. Chegou lá, eu fui com um amigo, o meu melhor amigo. Quando chegou lá, eu tô falando que nem a Magralha.
me aparece o segundo amigo, que na verdade, o que chegou depois já está comigo há 40 anos de estrada, o que estava comigo há 25. 2 grandes e bons amigos. Ou seja, meus protetores aqui na Terra. Pessoas que não deixam de segurar na minha mão, um de cada lado, do jeito que eu precisava, para fazer aquela palestra sem temer. Eu ia imaginar que ia ser desse jeito? A princípio eu ia sozinha. Aí na última hora, meu amigo, não, eu vou, eu te levo. O outro nem falou para mim se ia ou não. Quando vê, tava lá. Então, se a gente acredita que nós temos protetores, eles vão aparecer na hora que você mais precisar, como apareceram para mim, para eu colocar meu tênis, os protetores do plano espiritual, com certeza, e os protetores da Terra. Na hora que eu estava fazendo a palestra, para não falar tanta besteira, eles estavam ali, né? Me cercando de carinho, me dando aquela segurança para que eu pudesse falar com propriedade. Então, estou dando um exemplo de algo que eu vivi, não é algo que me contaram. Eu sou muito São Tomé, né? Então, eu preciso que acreditar nas coisas, que senão eu não consigo falar. Eu só falo naquilo que eu acredito. Então, a gente pode acreditar que a gente é amparado, porque a gente é. Não tem nenhum de nós que não somos. Pode ser o marginal que for, pode ser o cara pior da face da Terra. Ele é amparado. Mas o problema é a sintonia dele. Se ele vai aceitar ser amparado. Se a gente aceita, a gente é. E o Lucas não aceitou. Infelizmente, a história de hoje, o segundo capítulo, termina muito triste, porque eu não queria que terminasse assim, né? Eu acho que ninguém quer. O suicídio é um ato insano. E, infelizmente, acarreta muitos outros problemas, porque nós que somos espíritas não acreditamos na morte. Então, o que será que vai acontecer com o Lucas daqui por diante? Amanhã a gente fica sabendo.